Guerreiros e guerreiras, estamos chegando à reta final, hein? Falamos no bloco anterior, no vídeo anterior, dos princípios específicos que regem a ação penal pública e a ação penal privada. Do lado da ação penal pública, eu falei princípio da obrigatoriedade e princípio da discricionariedade regrada. Na ação penal privada, eu falei em princípio da oportunidade ou da conveniência. No lado da ação penal pública, eu falei do princípio da indisponibilidade. Falei também da disponibilidade regrada. Do lado da ação penal privada, eu falei do princípio da disponibilidade. Até aqui só revisei. Agora vamos inovar. Vamos falar do próximo princípio, que é o princípio da divisibilidade da ação penal pública. O princípio da divisibilidade da ação penal pública permite que o promotor entre com a ação contra um e, por estratégia de acusação, não entre contra o outro. Um exemplo: o delegado conclui o inquérito, reunindo elementos contra o Caio e contra o Tício. Manda tudo para o promotor. O promotor resolve entrar com ação penal apenas contra o Caio e contra Tício não. Pode fazer isso? Pode. Ele pode muito bem pretender novas diligências para Tício, não sei. Então, prevalece na doutrina e é o posicionamento da jurisprudência dos tribunais superiores que a ação penal pública é divisível, ok? Tem entendimento minoritário no sentido contrário, que a ação penal pública é indivisível, mas não prevalece. Do outro lado, na ação penal privada, o princípio regente é o princípio da indivisibilidade. A ação penal é indivisível. Ação penal privada. O que significa? Vamos pensar no exemplo que, sei lá, Yu-Gi-Oh! Japonesinho safadinho namora com, sei lá, Mévia e Semprônia, as duas. E um final de semana ele deu um balão nas duas e foi para uma balada. Acaba que uma descobre a outra e elas se unem para ir lá dar um troco nesse safadinho. Vão lá na balada, localizam um carro de Yu-Gi-Oh! E riscam o carro, cortam um pneu, pegam um paralelepípedo e estraçalham o para-brisa e vão embora. Yu-Gi-Oh! Chega no estacionamento e vê aquela cena apavorante, o carro dele destruído. Procura a delegacia, registra o fato, o delegado apura, descobre que foi Mévia e Semprônia que, em comunhão de ações, foi lá e destruíram, danificaram o carro de Yu-Gi-Oh! Entrega tudo para Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Pode ou não pode? Ele escolhe a discricionariedade. Ele vai ver a questão de oportunidade e conveniência de entrar com a ação penal privada pelo crime de dano. E ele resolve entrar, mas entra somente contra a Mévia. Contra a Semprônia não entra, até porque Semprônia aceitou o safadinho de volta. Mévia não aceitou, Mévia foi firme. Então o que ele fez? Entrou com ação penal só contra a Mévia. Pode? Não pode. A ação penal privada é indivisível e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Depois nós vamos aprofundar nessa questão da indivisibilidade da ação penal privada, ok? Só para a gente fechar aí essa tabelinha que eu coloquei, vemos aí agora que ainda tem o princípio da oficialidade. O que significa isso? Quem promove a ação penal pública é um órgão oficial do Estado, é o Ministério Público. Em nível estadual é o promotor de justiça. Se for um promotor que tenha sido promovido a trabalhar na segunda instância, a gente chama de procurador de justiça. E se for o chefão,
O chefe do Ministério Público Estadual é o Procurador-Geral de Justiça. Em nível federal, temos os promotores federais, que não se chamam promotores federais, se chamam procuradores da República. Quando são promovidos e trabalham na segunda instância, são chamados procuradores regionais da República. E quando chega a chefia do órgão, é o chefe do Ministério Público Federal, chamamos de Procurador-Geral da República. Então, só quem pode promover ação penal são esses órgãos oficiais. Particular não pode. O princípio da ação penal privada não tem um princípio equivalente, porque qualquer do povo que seja vítima de um crime de ação penal privada poderá ingressar com a ação penal privada, ok? Até o próximo vídeo. Um abraço!